Olá, que tal a gente fazer uma pequena pausa? Um convite para refletir sobre a penitência, mas não como um fardo, sabe? E sim como um profundo caminho de amor. Essa é uma pergunta que toca fundo na alma, não é verdade? E se a resposta para ela estivesse num caminho que é, sim, antigo, mas que tem um significado que se renova a cada dia? Fica aqui o convite para a gente explorar essa jornada. Olha, para a gente entender de verdade o que é a penitência, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para uma cena do Evangelho. Imagine só, os discípulos de João Batista, um homem conhecido pelo seu rigor, né? Eles chegam perto de Jesus com uma dúvida muito sincera. Uma dúvida que, no fundo, muitas vezes também é a nossa. E a pergunta deles é bem justa, olha só. O jejum, naquela época e até hoje, sempre foi um sinal claro, visível, do espírito de penitência. Lá no Antigo Testamento, era um jeito de mostrar humildade, de pedir perdão, de se preparar para encontrar Deus. Então, por que os seguidores de Cristo pareciam estar agindo de um jeito diferente? E a resposta de Jesus, ela não é uma negação. É uma transformação completa. Ele não acaba com a importância da penitência, de jeito nenhum, pelo contrário. Ele eleva isso a um patamar, completamente novo. Deixa de ser só uma obrigação, sabe? Para se tornar algo infinitamente mais profundo. É aqui que a gente vê a grande virada de chave. Pense bem, no Antigo Testamento a penitência era uma preparação. Com a chegada de Cristo no Novo Testamento, ela se torna um ato de relacionamento. O foco muda completamente. Não é mais sobre o que se faz, mas para quem se faz. Vira um ato de amor, de união com Ele. E essa é a chave de tudo. Jesus se apresenta como noivo, e a presença do noivo é sempre motivo de festa, de alegria, nunca de luto. Ele até chama seus discípulos de amigos do noivo. Ou seja, enquanto ele está ali, fisicamente com eles, o que reina é a alegria da sua presença. Mas, e aí vem o ponto central de tudo isso. Na sua ausência visível, a mortificação, o jejum, tudo isso se torna o nosso jeito de permanecer perto dele. É a forma que a gente tem de buscá-lo, não mais com os nossos olhos físicos, mas com aquilo que os santos chamam de os olhos da alma. E falando em se aproximar de Cristo em seu sacrifício, não existe um jeito mais poderoso de fazer isso do que através da devoção da Via Sacra, o caminho da cruz. São José Maria Escrivá, por exemplo, falava muito do poder dessa prática. Não é só uma lembrança de algo que aconteceu lá atrás, é uma fonte de força espiritual de verdade. Uma força que nos sustenta no meio dos desafios da vida. É aqui que a gente vê Jesus sofrendo como um homem, sabe? Na sua própria carne. Mas sem nunca perder a majestade de Deus. É essa união do divino com o humano no seu momento mais vulnerável. E essa imagem, ela é muito forte. O peso que esmaga os ombros de Jesus na cruz não é só madeira. Somos nós. São os nossos pecados, a ingratidão da humanidade inteira. É isso que sobrecarrega os ombros de Deus que se fez homem. É uma pergunta que nos faz parar para pensar, né? Para refletir bem lá no fundo. Quem sabe, meditando sobre esse peso, a gente comece a entender a seriedade das nossas próprias faltas e, ao mesmo tempo, a imensidão do seu amor. E aqui está a beleza da redenção. A queda dele não é um sinal de derrota, é exatamente o contrário. É o ato que permite que a gente se levante do pecado. É um ato de amor que nos salva. Certo, mas como a gente traz tudo isso para a nossa vida prática? A penitência, veja bem, não é algo reservado só para grandes sacrifícios, não. Muito pelo contrário. Ela encontra o seu lugar mais rico, mais constante, justamente nas pequenas coisas do dia a dia. Vou dar alguns exemplos bem concretos. Sabe aquela preguiça de manhã? Vencer ela. Ser pontual com os compromissos. Terminar um trabalho com capricho até o finalzinho. Dar um sorriso, mesmo quando a gente está cansado ou sem a menor vontade. Cada um desses pequenos gestos, quando é oferecido por amor, transforma o nosso dia comum em algo extraordinário. E a gente pode viver essa penitência de duas maneiras. Existem as mortificações que a gente chama de passivas. São aquelas dificuldades que aparecem sem a gente procurar, sabe? O trânsito, um dia muito quente, uma crítica. E tem as ativas, que são aquelas que a gente escolhe fazer. E as duas formas, viu? Ambas são oportunidades preciosas de se unir a Cristo. E olha, não é só sobre o corpo, não. A penitência mais profunda mesmo acontece aqui dentro, na nossa cabeça e no nosso coração.
Isso quer dizer, por exemplo, não ficar guardando rancor ou remoendo memórias que não servem para nada. É transformar aquele diálogo interno cheio de ansiedade numa conversa com Deus. É disciplinar a mente e o coração. Então, depois de percorrer todo esse caminho, desde a pergunta lá dos discípulos de João até essas pequenas batalhas diárias, a gente finalmente chega ao coração da questão. E o ponto central é este: penitência não tem a ver com medo nem com tortura. Rejeitar a penitência por medo é perder a chance de um encontro muito mais profundo. Não se trata de se castigar, se trata de dar uma resposta de amor para aquele que nos amou primeiro. É um desejo de aliviar um pouquinho o peso da cruz dele. E fica aqui a nossa reflexão final. A pergunta não é sobre amanhã, nem sobre um grande gesto. É sobre agora, nesse exato momento. Onde está a próxima oportunidade de transformar um pequeno dever, um pequeno incômodo, num verdadeiro ato de amor?